Sejam bem-vindos à nossa reunião de network. Gente, eu estou tão feliz hoje. Hoje já é a nossa aula de número 20. Isso que teve umas que eu não gravei lá para trás, mas depois que eu comecei a gravar, a gente está na aula de número 20, e vocês vão ver o quanto a gente prosperou. E hoje eu quero trazer para vocês um convite para vocês caminharem comigo, para a gente construir aí as riquezas do zero. Então, vou começar aqui, tem já uma turma que chegou, sempre tem os que chegam no meio da nossa aula e está tudo bem. Hoje eu vou trazer um conteúdo muito bacana. Terminando o conteúdo, eu vou abrir para vocês se apresentarem, fazerem perguntas e a gente poder se conectar aí para esse conteúdo que depois vai ser liberado. Em algum momento a gente vai liberar no YouTube. Então, quem está aqui, desfrute desse momento especial para a gente poder falar sobre network, mas hoje, em especial, eu vou compartilhar com vocês um material que eu preparei. Inclusive, gente, tem um material que eu não disponibilizei ainda no grupo, que foi da palestra do Mauro Moraes, porque quando ele fez a palestra aqui, eu precisei pegar o slide dele, teve alguns que não deu certo na hora que eu fui colocar. Então, depois vocês fiquem atentos que eu vou avisar lá no grupo, tá? Tá aparecendo para todo mundo? Então tá. Hoje é a nossa reunião de número 20. Então, para quem está acompanhando pela primeira vez ou está chegando agora no grupo, se estiver me vendo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar mensagem. Então, vamos lá. Ó, hoje nós vamos falar sobre construção de riquezas do zero. Então, fique atento para que você possa, de fato, entender o que nós vamos fazer a partir de hoje, tá? Então, vamos lá, gente. Essas reuniões fazem parte do meu projeto do Million Club, que é construir R$1 milhão pela internet, onde eu venho e trago pessoas para me acompanharem nessa caminhada. Já estou caminhando, já estou faturando, e eu quero dizer que estou selecionando pessoas para serem os próximos integrantes do meu Million Club Network, tá? Não são todas as pessoas que vão poder entrar no grupo, a gente faz sempre uma reunião de alinhamento de propósito, mas depois a gente explica para quem tiver interesse, ok? Bom, aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco do que já aconteceu nos nossos encontros. Essa foi minha palestra na plataforma internacional do Pablo Marçal. Aqui eu trago também um pouco da minha palestra que foi feita no Instituto do Coração Hospital das Clínicas, em São Paulo. Alguns de vocês já conhecem, outros vão ter essas informações agora. O nosso próximo café de network vai acontecer no dia 16 de agosto. Essa semana, quarta-feira, aconteceu o café, foi maravilhoso, fizemos muitas conexões e já quero avisar que teremos no dia 16 de agosto. Então, quem tiver interesse vai me chamar no Instagram ou pelos meus grupos de network, tá? O Clube da Oratória também está selecionando os primeiros membros que vão fazer essa caminhada comigo. Então, se você tem interesse em tornar a sua comunicação de fato efetiva, conectada, que possa te gerar não apenas contatos e relacionamentos, mas que possa ajudar você a fazer renda através da sua comunicação, e procura que eu tenho selecionado. Muita gente entrou em contato comigo, eu não consegui falar com todos, e eu estou montando aí o Clube da Oratória. Então, os primeiros vão ter alguns benefícios. Em breve, nós vamos começar o Clube do Livro. Se você tiver interesse em escrever seu livro, já me procura, porque tudo isso faz parte desse movimento. Para quem não me conhece, eu já estou há 26 anos no mercado de audiovisuais. Comecei com mídia, televisão, e hoje faço parte do ecossistema do Pablo Marçal. Então, trabalhamos aí com marketing digital. Eu deixo sempre esse material e disponibilizo ele também nos meus grupos a cada encontro. Quero avisar vocês que eu mudei a logomarca aqui do podcast SPR. Continua, estou já no episódio 112. Estamos em mais de 24 países e todos os meus podcasts hoje alcançam mais de 67 países e eu estou gravando o tempo todo extremamente ativo, tá? Então, é mais para a gente fazer uma introdução. Faço a mentoria Semente para empreendedores. Você que está perdido no digital, me procura que eu te ajudo.
Agora eu vou mostrar para vocês o que nós já tivemos de encontro, para vocês perceberem como a gente prosperou, gente. Ó, o nosso encontro 19 foi sobre a ativação do autogoverno nos negócios. Esse dia foi muito forte. Eu trouxe para vocês não apenas o conceito, mas como aplicar na sua vida. Quem não acompanhou, me chama do grupo de negócios ou no Instagram para que eu possa disponibilizar o material. No encontro 18, nós tivemos uma linda palestra com o Mauro Moraes, falando sobre as 12 áreas da vida e como você aplicar liderança nos negócios. No dia 15, nós falamos sobre como empreender com propósito, que foi o nosso encontro 17, e no encontro 16 tivemos a palestra da Fabi, estrategista, falando como o network gera vendas. Agora eu quero passar para vocês, eu não vou ler todos, mas olha quantos encontros nós tivemos, gente. Que alegria quando a gente vê o resultado do nosso trabalho acontecendo. Eu comecei lá em janeiro, a primeira reunião gravada foi no dia 10 de janeiro. Teve algumas antes que eu não gravei, daí eu vi que muita gente estava interessada e comecei a gravar. E o que eu vou fazer? Quem não acompanhou esse trabalho nosso desde o começo do ano, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Eu vou disponibilizar na plataforma da XGrow. Então, quem quiser ter a série inteira desse conteúdo, vai poder estudar comigo todos os conteúdos do Pablo Marçal de forma gratuita. E se quiser ter acesso a todos, eu ainda vou ver como que vai ser na plataforma, mas eu vou fazer um valor simbólico só para você ter acesso a tudo e poder estudar o ano todo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar então sobre como gerar riqueza. Como que você gera riqueza do zero? Eu não sei qual que é o seu momento agora, mas a primeira coisa que a gente precisa é observar a natureza, porque Deus criou tudo e tudo é próspero. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma maneira de você gerar riqueza do zero. E nos próximos encontros, a partir de hoje, eu vou fazer uma série de conteúdos falando sobre riqueza. Inclusive, eu vou trazer muitos conteúdos do CDR, que é a ciência da riqueza, que o Pablo ensina com uma riqueza de detalhes enormes, e eu vou trazer para vocês de forma gratuita para que vocês possam estudar aqui comigo, e quem já é meu aluno ou já é do meu grupo de negócios, a gente vem aqui para reforçar aquilo que a gente já sabe. Então, primeira coisa, para você gerar riqueza, você precisa ter a semente e a sabedoria. O que são as sementes? Cada uma dessas sementes são ideias que você tem e você precisa fazer com que essas ideias façam diferença no mundo para que você possa cobrar e fazer dinheiro através das suas ideias. É isso que faz dinheiro. Não é você esperar ganhar na loto, alguém te dá. Você é capaz de construir. Então, cada uma dessas sementes são as ideias. Todas, 100% das nossas ideias podem gerar negócios. Mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então, começa pelas ideias que você tem e faça com que essas ideias gerem negócios. E como que eu sei aplicar isso? Através da sabedoria. Por isso que todo dia, quem me acompanha lá no podcast, eu faço a leitura do livro de sabedoria. Porque às vezes a gente toma um monte de problema, um monte de erro, porque não teve sabedoria para administrar aquilo que a gente gostaria que desse certo. Então, a base para construir riqueza, você precisa ter sementes e sabedoria para administrar o que você já tem. Você não precisa inventar absolutamente nada. Tudo já existe, você só precisa acessar. E onde eu vou plantar essa semente? Presta atenção nesse código precioso. Hoje eu nem trouxe texto, gente, eu trouxe só imagens, porque a gente vai falar nos próximos encontros sobre isso. Nós precisamos plantar as sementes na terra. E onde é a terra? No nosso cérebro. Não adianta eu ter um monte de ideias se eu não souber como colocar essas ideias em prática. Então, se você tem as suas ideias, você precisa plantar estas sementes no seu cérebro. Só que o que acontece? Quando a nossa mente é muito pequena, limitada, a gente não vai fazer essas sementes crescerem. Para a gente expandir nossa mente, a gente precisa o quê? Mudar o nosso jeito de pensar. Vou dar um exemplo para vocês, que foi algo que eu aprendi uma vez e me marcou muito. Uma vez uma empresa de calçados, uma fábrica de calçados, mandou 2 vendedores para uma cidade. Olha que interessante isso. Esses vendedores foram para a cidade para vender calçados. E durante o dia eles retornaram para a fábrica. Então o primeiro vendedor ligou e disse assim:
eu estou voltando, não vou ficar aqui na cidade, porque ninguém usa sapato, então eu vou embora. E assim ele fez, voltou para a cidade dele de origem. No mesmo dia, ligou o outro vendedor e disse assim, eu vou ficar muito tempo nessa cidade e já vou pedindo aí para a fábrica aumentar a produção, porque aqui ninguém usa calçado, então eu tenho muita gente para vender. Então a pergunta é, o que é que está me impedindo de gerar minha riqueza? Eu não estou vendo oportunidade em nada? Muitas pessoas não veem oportunidade em nada, e há oportunidade em tudo, principalmente nos nossos problemas. Se você estudar todas as pessoas que tiveram sucesso e riqueza no mundo, elas resolveram algum problema. E às vezes elas nem sabiam que iam resolver problemas. Então é importante que você aprenda a resolver problemas. Primeiro os seus problemas pessoais e depois os problemas do mundo. Todo problema carrega uma chave preciosa. Se você for capaz de resolver um problema, seja na sua vida ou na vida de alguém, você vai ter um solo fértil para plantar muitas sementes. Então, guarde esse código para que você possa gerar riquezas do zero. E você não precisa de dinheiro para implementar nenhuma ideia. Você começa com a ideia. Vou dar um exemplo. A Luciane está aqui hoje no grupo e ela faz parte do meu grupo de network. Um dia eu parei e falei, como que eu posso ajudar as pessoas além do gratuito? Porque eu também tenho despesas, eu tenho gastos para produzir e eu faço muita coisa gratuita. E como diz o Pablo, gratuito ou pago, você vai receber de um jeito ou de outro. Dando ou transbordando, você vai receber. Aí eu pensei, eu falei, bom, existe algumas pessoas que eu posso dedicar mais energia para elas, que são aquelas mais comprometidas. Então, eu vou cobrar um valor no meu grupo fechado, e aquelas que entrarem no meu grupo fechado, eu dou uma atenção a mais. E foi assim que começou o meu grupo de network fechado. Hoje eu já tenho várias pessoas que estão caminhando comigo. Então, surgiu de uma ideia. Só que dessa ideia, eu comecei a gerar uma renda, aí eu montei um evento em São Paulo, já montei o segundo, agora já tenho o terceiro e o quarto agendado de pessoas que estão com a mesma energia que eu. Então, tudo começa da ideia. Não espere ter dinheiro para montar um negócio. Plante a sua ideia, ou seja, a sua semente, plante num terreno fértil, que é o quê? A sua mente. Se a sua mente não estiver boa, você precisa mudar ela. Agora, quando eu planto, a prosperidade começa. Porque o que é prosperidade? É crescimento. Então, se eu achei a semente, se eu plantei a semente, ela vai começar a crescer. Só que quando ela começa a crescer, eu não tenho que parar. É aí que eu preciso me dedicar a essa planta. O que uma planta precisa? Sol, água, cuidado, tem que ser adubado esse terreno, eu tenho que estar constantemente cuidando da minha ideia, do meu negócio. Tem gente que acha que vai montar uma empresa e vai ficar em casa dormindo e a empresa vai operar sozinha. Não vai. Sempre você vai ter que gastar uma energia, seja a sua energia pessoal ou seja a sua energia em forma de dinheiro. Então, se você está tendo dificuldades de fazer, você precisa buscar alguém que ajude você nessa caminhada. Por isso que uma empresa precisa de funcionários. Por isso que uma pessoa precisa andar com a outra pessoa, para que ela se canse menos e se desgaste menos. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo uma aula que é gratuita. E as pessoas que estão aqui na sala, generosamente assistindo comigo, elas estão aprendendo, mas eu também estou aprendendo com elas, porque elas pararam para me ouvir. Então, de alguma forma, elas estão me patrocinando. Eu sempre olho dessa forma. Quem está me ouvindo, quem está me vendo, é o meu patrocinador. Aí a pessoa fala, mas você está aí de graça. Depende de como você vê isso. Para mim, as pessoas que param para me ouvir, elas estão me patrocinando. Isso me estimula. Porque para estar aqui agora, eu tive que estudar ontem, eu tive que, durante a semana, pensar num tema, montar os slides, e hoje eu estou trazendo esse conhecimento para essas pessoas. Daqui a pouco a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas e compartilhamento. Isso tudo que eu estou fazendo aqui é uma energia que eu estou colocando. E as pessoas que vêm também estão colocando a energia delas. E tudo que gera movimento e energia produz frutos. Depois eu publico essa aula. Vocês não imaginam quantas pessoas me chamam durante a semana porque acompanharam essa aula minha. Então, eu estou ajudando de várias formas e eu estou sendo patrocinado por quem me ouve, por quem me acompanha, e isso gera negócios. Bom,
Quando eu plantei minha semente, achei um terreno, que lindo. Aí a semente vai crescer. Presta atenção numa coisa importante. Cada semente tem um tempo de crescimento. E o que acontece com as pessoas? Por falta de conhecer a semente que ela tem, ela quer resultados imediatos. E aí, muitas vezes, ela desiste e abandona a plantação. Não faça isso. Conheça a semente que você tem. Então, vamos imaginar que você... Vamos pegar um exemplo aqui comigo. Eu comecei no início do ano a fazer essas reuniões e eu queria que essas reuniões prosperassem, mas eu não sabia para onde as reuniões iam, porque era apenas uma ideia. Inicialmente, era apenas uma ideia. Então, eu comecei, plantei a semente, fui cultivando. Vocês viram agora antes da reunião. Primeira reunião gravada minha foi dia 10 de janeiro. Nós estamos em agosto e já tivemos 20 encontros. Vocês têm ideia do quanto eu posso prosperar só com essas reuniões? Foi só uma semente. Uma reunião gratuita, foi só uma semente. E quem participou das primeiras reuniões, vinha 2, 3 pessoas. Hoje, além de vir mais de 15, 20 pessoas na reunião, depois ela é assistida por pessoas do mundo todo. Por exemplo, ontem entrou uma pessoa no meu grupo de network que é da Suíça. Olha que lindo. Ela entrou no meu grupo, ela apostou em mim, ela fez um investimento financeiro no meu grupo. Provavelmente eu vou fazer o lançamento do livro dela aqui em São Paulo, porque ela precisa de alguém para lançar o livro dela, ela está para vir a São Paulo. Então, assim, uma coisa vai puxando outra. E você precisa entender essa relação, senão você acha que tudo é de graça, que tudo é difícil, que não tem resultado. Toda semente carrega muita energia e você precisa identificar. Então, de uma reunião que eu fiz lá no começo do ano de graça, eu montei um podcast que hoje a Luciane estava assistindo. Eu já estou, gente, no número 112 do podcast SPR, de uma coisa que eu comecei lá no dia 1º de janeiro. E foi acontecendo, e foi acontecendo. Então, as sementes vão sendo espalhadas e elas começam a dar frutos. E isso começa a acontecer, e você precisa entender isso. Senão você fica com aquela pressa de que tem que ser na hora, e nem tudo é na hora, mas cada semente carrega uma energia. Então, começa a prestar atenção nisso para você construir sua riqueza. Agora, você tem que entender que no meio do caminho da sua plantação, vão ter problemas. Por exemplo, esses dias eu tive uma série de problemas de agenda e fiquei alguns dias sem conseguir gravar meu podcast. Fiquei alguns dias que eu tive que mudar as reuniões porque eu não estava conseguindo fazer, ou porque eu tinha um evento, ou porque eu tinha uma gravação. Minha equipe está pequena, eu estou selecionando pessoas para ampliar a minha equipe. Então, você vai ter alguns desafios no decorrer do caminho. Só que por falta de sabedoria, a maioria das pessoas desistem. Por exemplo, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre os treinamentos do Pablo, né? Tem alguns alunos que começam a desistir. Ah, eu não quero mais, eu não vou conseguir. E vão abandonando no meio do caminho as suas plantações. Não faça isso, tá? Recupere, coloque adubo, coloque mais água, presta atenção se aquela semente precisa mais de sol, de chuva. Você precisa conhecer as sementes que você carrega. Todos nós que estamos aqui agora temos múltiplas sementes, mas se a gente não conhece, a gente abandona a nossa plantação. Tem semente que nem consegue germinar. Então, comece a prestar atenção nisso. Outra coisa que acontece no meio do caminho da nossa busca da riqueza são os corvos, que vêm comer nossa plantação. Sabe aquelas pessoas que se aproximam da gente só para tirar vantagem, para prejudicar? Tem gente que é roubado no meio do processo da riqueza. Quem nunca foi roubado aqui, gente? Eu já fui. Na hora a gente fica com raiva, a gente fica chateado. Só que tem pessoas que se derrotam por causa disso. Aí eu vou compartilhar com vocês um código que eu peguei com o Pablo, que eu achei fantástico. Ele falou assim: eu não perco tempo com os corvos. Eles me roubam e eu continuo. Eu nem paro para brigar na justiça porque dá trabalho. E é muito interessante, gente, porque no ano passado, quando eu comprei o SPR, e de tanto Pablo falar que tinha que mudar de endereço, eu aluguei um lugar, que é onde eu estou morando agora, na Avenida Paulista. E eu morava no bairro do Morumbi. Morava lá há 17 anos, amava o bairro. E aí, quando eu vim mudar para Paulista, eu aluguei o apartamento, só que você tem um prazo para trocar de mudança, né? E nesse prazo eu comecei a vender algumas coisas que eu tinha, coisas caras, e eu levei um golpe de R$3.000 na internet. Gente, eu compro na internet desde que a internet existe.
foi a primeira vez que eu caí num golpe, porque as pessoas também vão se especializando em golpes. E aí, por mais que eu fui na delegacia e fiz o BO, tem coisa que você não consegue provar e acaba não dando em nada. Aí eu lembrei do Pablo, não perca tempo com os curvos. Eu sei que nesse de ter levado um golpe de 3 mil, eu tive que demorar um mês para mudar, pagar mais um aluguel aqui e lá. Eu sei que no final eu tive aí quase uns 10 mil de prejuízo por causa de um corvo que entrou no meio da minha plantação da riqueza. A Márcia tá rindo, né, Márcia? Mas é bem assim, gente. Aí eu falei, cara, eu preciso sair dessa energia de ficar brigando, porque dá raiva mesmo, gente. E aí eu falo, quantas vezes no passado eu perdi energia com esses corvos? Não vou mais fazer isso. Então, presta atenção, quando no meio do caminho da sua construção de riqueza, você tiver um problema. Não deixe que esse problema te pare. Aí vem a parte boa se você passar por todo esse processo. Você vai ter uma grande variedade de sementes que vão germinar. Por exemplo, hoje eu consegui construir vários recursos financeiros de acordo com as minhas ideias que eu fui plantando lá no ano passado. Então, hoje eu tenho a mentoria semente, eu tenho mentorias individuais, eu tenho meu grupo fechado de network, eu tenho os eventos que eu faço. Tudo isso tem me gerado renda financeira. Ou seja, eu construí uma variedade de produtos e eu quero que você também se estimule a fazer isso, porque sim, é possível. Aí você pode falar, não, mas eu sou CLT, eu sou registrado. Isso não é um problema. Você continua registrado, começa a empreender dentro da empresa que você trabalha, começa a abrir uma segunda fonte de renda, vai chegar um momento que a sua segunda fonte vai render mais do que o seu trabalho registrado, e você troca de trabalho. Aí você vai dizer para mim assim, mas é cansativo. No começo gente, não tem como, mas faz parte. Cada semente carrega uma energia. E aí vem os múltiplos negócios. Uma coisa que você pode fazer e que ajuda muito você construir energia é você tocar negócios com outras pessoas. Por exemplo, meu café de network, eu comecei sozinha, busquei parceiros, isso me aliviou, porque na hora de convidar as pessoas para os eventos, eu tinha mais gente para me ajudar. Isso facilita você crescer. Então, a partir daí, você vai ter uma variedade e na hora que você começa a colher, é maravilhoso. E o que é a riqueza? É a colheita daquilo que você plantou. Só que aí vem uma questão que muitas pessoas não se dão conta. Quando a colheita vem, eu preciso vender a minha colheita, senão minha colheita vai ficar parada. Então, tem muita gente com ideias lindas, mas não sabe vender. Produz um livro, mas não sei vender. Tem um curso pronto, mas não sei vender. Então, você precisa treinar vendas. E aí você vai começar a construir a sua riqueza. Então, os frutos vão vir se você entender esse processo. Bom, eu tenho feito isso no meu podcast SPR. Hoje, antes da reunião, eu fiz a minha edição de número 112, eu estou na 4ª temporada do podcast, com as práticas diárias de prosperidade. Para quê? Para que eu não desanime, para que a minha mente não se limite. Então, todo dia eu estou ali, já estou em 24 países, o que é uma alegria enorme. Muitas pessoas que acabam me conhecendo é através desse podcast, então eu faço as práticas diárias. A minha vida ela já está com propósito, eu procuro clarificar o propósito de outras pessoas que me acompanham. Aí eu trago os códigos do milhão para você lembrar que construção de riquezas é exatamente igual uma plantação em qualquer lugar do mundo e você precisa ter sabedoria, prosperidade e riqueza. Convido você para me acompanhar diariamente no podcast, porque isso vai ajudar muito. E para quem não acompanhou o nosso encontro passado, nós falamos sobre a mentalidade do governante. Então, comece a prestar atenção como está a sua mentalidade agora, mude isso para que você possa construir as suas riquezas todos os dias. Você fala comigo direto no Instagram, @rosinelolocutora, e agora eu vou abrir para as pessoas que estão aqui na reunião poderem participar, falarem o que elas acharam do tema de hoje, e quero convidar vocês para que nos próximos conteúdos eu vá trazendo toda essa ciência da riqueza para a gente construir as nossas riquezas. Bom, já vou abrir para perguntas. Quem quer ser o primeiro? É só abrir o fone e começar. Eu quero te agradecer, Rose.
Fala, Paulo. Muito obrigado por tudo, gratidão. Você é uma semente na minha vida. Eu oro por Opa, ti, eu Tô- oro por que todos os bom. dias. Muito obrigado pelo papel que você fez comigo naquele dia do PDA. Ajudou? Bastante, eu estou pondo em prática. Depois você olha lá a minha página, já mudei Eu tenho bastante, olhado, eu vi esses dias. Hoje eu não olhei, mas vou olhar agora, já que você está falando aí. já estou testando já, que nem você falou que tudo é teste. E Eu funciona, né? não arrumei ainda a parte do feed, porque é muita coisa. Eu entrei em contato com a Bianca, com o Floyd lá da plataforma, mandaram um abraço para você também. Sério? O, o Guilherme, que também trabalha lá com o pessoal lá da equipe do Pablo também. O que que você falou com eles? Conta aí para mim. Ó, na verdade, eu falei assim com a Bianca. Bianca, por favor, me ajuda, Bianca. Eu vejo, acompanho você e você faz tão bonitinho na parte que eu preciso, que é o basiquinho. É, aí ela ficou com isso na mente dela, porque eu conheço ela pessoalmente, que eu fui na plataforma lá no Plano Capital, né? E conheci lá todo o pessoal, conheci o Nécio, eu conheci o Tiago, eles são muito legais e eles têm uma energia muito boa, assim. Eu me contagio nessa energia e você sabe que eu sou isso que eu sou mesmo, é a troca de energia, que nem você falou de plantar semente. É, só para concluir a parte do que eu falei. É, ela, eu tinha falado isso para ela ver alguma coisa para me ajudar. E eles sentiram tocado por meu intermédio e criaram um curso lá entre eles, se uniram, olha só, se uniram o Guilherme, o Floyd e a Bianca. Eles se uniram, fizeram um curso de posicionamento de vendas. E falou assim, Paulo, nós vamos fazer um diferencial para te ajudar, e você tem que fazer parte disso, porque você que fez com que a gente criasse isso para ajudar as pessoas. E foi hiper bom, foi os 5 dias dessa semana. Hoje eu estou aqui na casa dos meus pais, né? E eu falei, ó, estou no meu ambiente diferente, não tenho luz, não tenho nada, eu estou no quarto aqui para não atrapalhar a vidinha deles. E ele falou que nada, Paulo, é luz, vamos. Tudo que eles foram ensinando, eu fui aplicando, ia tirando as dúvidas, e fazia errado, e eles ensinavam, e foi uma bênção, sabe assim? Então, é isso que eu quero dizer para a tua audiência, para as pessoas nunca desistir delas mesmas, porque o ser humano ele tem muito potencial. E o que acontece? Ele desiste e fica tudo para no caminho, né? O propósito da vida dele. Aí tem tudo a ver com a parte do corvo, né? Que você acabou de falar. Prestou atenção, ficou atenta, né? Ah, muito. Isso faz parte muito da minha vida, da É, minha o, história.
todo. O Paulo, gente, ele é uma grande inspiração para todos nós. Eu conheci o Paulo aqui nas reuniões e fiquei muito encantada com a história dele, né? O Paulo passou um período em coma, né, Paulo? Ficou com uma série de sequelas e foi trabalhando a superação diária. E olha quanta coisa ele faz hoje e não coloca desculpa em absolutamente nada. Isso é muito inspirador. Por isso que é importante, Paulo, você cuidar da sua rede social, você se empenhar nisso, porque a tua história, ela vai ajudar muita gente a parar de dar desculpa na vida e fazer as coisas, né? Porque olha Eu tô quantas coisas você sentindo, superou por não desistir e por entender a importância de você estar aqui, né? eu tô seguindo totalmente a titia Rose também. Gostaram, né? Me chamaram de tia Rose no... Quem que era? Era o Nainha. Ah, Eu falei, mas ó, é muito eu falei, legal. faz o que a tia Rose tá falando. É muito legal quando a gente se identifica. Eu me identifico muito com você. Uma, Que porque bom. você teve uma história, você viveu também um EQM, do jeito Sim, correto do EQM, porque o EQM mesmo, certinho, é 1 minuto, no máximo 2. Eu que estou fora da curva desse EQM, o meu foi todo diferente, entendeu? Mas quando você me contou ali aquela história para todo mundo no primeiro dia, eu falei, nossa, e ela está na comunicação, é coisa de Deus, sabe? É, Deus me vai, salvou muitas vezes. Eu estive numa situação de morte e Deus me salvou. E esse dia que eu contei, que foi da moto, né? Foi demais, porque eu não sei porque Deus foi tão generoso comigo. Porque, gente, o Paulo, ele sofreu um erro médico e ele ficou em coma, ele ficou entre a vida e a morte, ficou com uma série de sequelas. E eu sofri um acidente na rodovia, tinha tudo para eu me quebrar inteira e eu saí andando. nossa, Não é foi. normal, não é normal, e não só sair andando. Eu tive uma experiência do outro lado que não tem como explicar. Às vezes o pessoal pede para eu contar em detalhes essa história, e eu tento explicar, a pessoa olha para mim, a Fabi daqui a pouco vai dar risada, porque eu falo umas coisas que a Fabi ri. Mas aquele acidente meu de moto, eu passei muitos meses tentando entender o que tinha acontecido e tentando encontrar alguém que tivesse passado pelo que eu tinha passado, porque não tem como explicar, né, Paulo? Não tem, só quem passou mesmo. Eu te entendo e é muito fácil de eu interagir com você, eu interajo sobre esse assunto com toda a naturalidade, porque eu vivi. E o meu ainda foi muito mais forte que está. Muito, nossa, não tem nem comparação. Você ficou quanto tempo em coma, Paulo? Eu fiquei, ó, praticamente, para todo mundo entender, em 1 minuto, assim, resumido, eu fiquei no EQM 10 minutos morto mesmo. O que que eles erraram que aconteceu isso com você? Foi overdose de anestesia. Mas você ia fazer uma cirurgia? Eu ia fazer uma plástica no nariz, porque Gente, uma coisa simples. eu respiro só por esse lado aqui, que é o lado direito. Por isso eu tenho uma carne esponjosa que tampa a respiração. Isso atrapalha bastante. Aí, já que ia abrir para poder tirar a carne esponjosa, eu falei, quebra o osso e faz uma empinadinha, né? Deixa bonitão lá. Eu podia estar no para trabalhar de cover lá do Tom Cruise, mas Deus não quis. Aí o que aconteceu? Eles me deram 3 pré-anestésicos, que foi no bumbum. Aí eu já estava para lá de Bagdá, eu trabalhava com TI,
na época no Banco Banespa, que hoje é o Santander. Então, eu trabalhava de duas equipes. Sexta, sábado e domingo, eu estava na equipe de manutenção externa, que era banco 24 horas. E fazia faculdade, fazia Quantos curso, anos fazia, você tinha, Paulo? na época, 25 anos de idade. Aí eu estava estafado, sabe assim? E também. Só que os médicos, todos particulares, os melhores médicos de São Paulo, da parte da Zona Sul, o escritório do cara era do lado do Parque Ibirapuera, para você ver. Aí, os anestesistas, todos os outros médicos, de coluna social, de revista da Veja, isto é, na época. Então, eu estava seguro. Sabe quando você fala, eu não estou lá no açougue, eu Sim, não porque quando estou... acontece algum erro médico, as pessoas acham que é por causa do lugar. Nem sempre é, gente. Olha, minha mãe, quando era viva, ela passou por uma cirurgia violenta, que ela trocou uma válvula no coração. E ela fez pelo público, porque ela tinha plano de saúde, mas o plano não cobria a cirurgia. E ela fez no hospital em São Paulo com um médico, o Dr. Danton, que era uma referência em cirurgia do coração. Então, nem sempre o lugar gratuito quer dizer que as pessoas são ruins, não. Eu já fui socorrido em pronto-socorro lá do Rio de Janeiro, em região simples, em lugar que eu estava assim, passei mal, parei em qualquer lugar e fui extremamente bem atendido. Então, nem sempre isso quer dizer nada, né, Paulo? Você estava num lugar financeiramente seguro, e alguém Perfeito. errou a sua anestesia. E, tipo assim, o que diferencia, para deixar bem claro, gente, guarda isso no coração, é o propósito. A Rose fala toda vez que ela abre uma live dela. É o propósito. O grande diferencial de qualquer ser humano é aquele que vive no propósito dele. É o diferença. Ele se destaca porque entre o amor já está diretamente ligado com os céus, que é todo o caminho do bem. Então, Rose, prosseguindo, eles me deram 3 anestesias, eu já estava para lá de Bagdá, certo? Aí o anestesista ficou brigando, eles discutiram entre eles ainda. E o anestesista chegou e falou: deixa eu dar um. É tipo um sonífero forte, eu derrubo ele, um sossega-leão de elefante, ele não volta. Aí o médico cirurgião plástico, que era o filho do otorrino, porque os dois estavam participando junto, e ele chegou e falou: se não for a geral, não opero. E ficou um grande tempo ali, eles discutindo, não teve jeito. Não foi erro do anestesista, coitado. Ele estava do meu lado, sabe? E o que eles não atentaram é que a minha pressão já estava baixa. Rose, estava batendo 6 de pressão, Rose. Aí, 6 quando por quanto? era 6 por 11. 11 6 por 11. por 6, então. É. Mas 11 por 6 não é tão baixa. Aí, Mas mas alguma coisa ali o aconteceu médico, que eles... o médico anestesista, ele estava presente ali e ele viu, pô, esse cara está estafado. Ele é um cara vivido, né, meu? Aí ele falou, não, vou propor de uma outra forma que não vai dar problema, porque tem
as determinadas drogas. Eu nunca falei isso online, eu estou falando agora. E tem as determinadas drogas. Então, mas por que que eles te deram tantas drogas na hora da cirurgia? Isso Não aí foi o eu não sei. suficiente? Na hora que eles deram, não foi o suficiente? Ó, não entendi o porquê de tantas. Isso eu não tenho conhecimento técnico e muito menos é da Ninguém área da conseguiu te dar um retorno do que houve exatamente? ninguém, eles querem cair fora, é Infelizmente, gente, polêmico. existe uma coisa no meio médico que ninguém quer assumir, né? E como que você vai provar? É muito difícil provar. Sabe que você está falando isso? Ano passado, tem uma conhecida nossa aqui de São Paulo, ela foi fazer um exame de rotina, uma senhora de 70 e poucos anos, extremamente ativa. Eu tenho uma amiga de infância que ela era governanta e secretária pessoal dessa senhora, uma mulher extremamente milionária que fazia trabalhos sociais pelo Brasil todo. Pra você ter ideia, ela voava no avião particular dela, Brasil todo, e ela fazia um trabalho social e cristão. E essa minha amiga foi acompanhar ela, uma cirurgia, um exame de rotina, aqui no Einstein, no Morumbi. Melhor do. E ela entrou, fez o exame, morreu. Uma mulher extremamente rica, um plano de saúde caríssimo, entrou para fazer um exame comum que ela sempre fazia, e algo aconteceu lá que ninguém conseguiu dar uma explicação. Ela entrou para fazer o exame, dali ela já passou mal, entrou na UTI e morreu em poucas horas. E, logicamente, que a família acredita que houve algum erro, porque não tinha nada que justificasse, ela tinha uma saúde ótima, só tinha uma idade avançada, isso não é motivo da pessoa morrer, entrar a óbito. Como que você prova? Não tem como provar. Então, assim, a Sim. família ficou muito revoltada. E eu falo, olha, eu agradeço muito a Deus que, quando a minha mãe morreu, eu não senti que houve nenhum descaso, nem erro médico em nada, porque deve ser muito revoltante você saber que houve algo que você nem consegue provar, mas que houve, né? Que foi o teu caso, né, Paulo? Você teve que conviver a vida toda com uma situação que, se você não fosse capaz de ressignificar isso como um propósito de Deus, você ia ficar o quê? Revoltado com a vida? Não Isso, faz e o sentido, né? pior de tudo, e o pior de tudo, Rose, quando eles viram que eu não trazia mais problema de risco de vida, me perdoe a expressão, me deram o pé na bunda, me abandonaram, porque aí eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Lembra que eu já falei para você? Eu só queria que eles me apresentassem no HC, que tem o setor da neurociência lá. Era só isso. Eles, médico, abrem a porta. Eu estou com um paciente aqui que aconteceu isso. Ajudem eles com a ciência. Os caras iam estudar comigo. E eu ia aprender com eles a voltar mais rápido. No entanto, que eu demorei 28 anos. Mas voltei. Estou cada vez melhor e agora decolando, entendeu? Mas o erro não foi quando aplicou a geral, Rose. Aplicou a geral, apaguei normalmente, perfeita. Só que aí a besta humana lá do cirurgião plástico ainda foi querer aplicar local, Rose. Aplicou local parada cardíaca e respiratória. Aí não aguentou, só faltou tomar pele dural. Hoje eu brinco, né? Só faltou a pele dural e a raquiana. Aí eu tomava todas as anestesias que tinha. Então, esse é o exemplo que eu quero deixar para vocês, que está na audiência da Rose. Tudo que ela fala a verdade. Muitas vezes as pessoas
não é que não acreditam, Rosa, é porque as pessoas imaginam que sejam fácil demais, sabe? Vou lá em uma reunião, vou no café com a Rosa, eu faço parte dos eventos dela, das coisas dela, e já vou explodir. Gente, não é isso. A caminhada é árdua. Eu sou uma pessoa muito real, verdadeira, por isso que eu com a Rosa a gente se conecta. É muita batalha, é muito direcionamento, ensinamento. Agora só tem um diferencial, né, Rosa? Quando a gente está junto com outra pessoa, com a mesma energia, com a mesma ambiência, a mentalidade muda, você começa a enxergar você de uma outra forma, você começa a ver o valor que você tem. E cada pessoa tem um valor. E como nosso mestre, o Pablo Marçal, ele fala, cada um tem que tirar essa semente que está dentro de você e pôr para fora, porque imagina só quantas pessoas que podem sobreviver até a parte que está tirando, estava pensando em tirar a vida, de repente Deus coloca lá, ela entrou aqui no canal aqui da Rose agora e está vendo eu dar esse testemunho aqui na real, na verdade, a Rose falar a verdade da vida dela, e também acontece que ela falou que foi passada para trás também, que desmonta a gente, tudo. Nós somos ser humano igual a todo mundo que está aí ouvindo. E cada um Igual. precisa aprender a cuidar da sua plantação para conseguir colher, né, Paulo? Obrigada aí por compartilhar a E, sua história que, olha, gente, a história do Paulo, dá para a gente falar horas, né, Paulo, a respeito. muito. Ó, Rose, Ah, olha só, eu quero só terminar com essa lição, tá? Eu aprendi com o mestre na desconstrução lá do do Billion Club. Aqui, ó, são as sementes. Hoje eu quero desafiar todo mundo que for ouvir essa aula aqui da Rosa a pegar uma maçã ou uma pera, comer ela, comer ela e depois ver quantas sementes tem. Normalmente, eu vou deixar um ensinamento aqui, gente, muito atento. Normalmente, é 4 sementes no máximo, ó. Está aqui na minha mão. Está dando para ver, né? Eu não tenho muita luz aqui, me perdoa, tá, Rosa? Mas aqui tá boa a iluminação. Aí, ó, 4 sementes. 4 sementes. Olha só o fruto. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a semente ali é você. E quando você planta esse fruto, dentro desse fruto aqui, só tem no máximo 4 sementes, ou 5, depende do fruto. Essas 4 sementes, gente, olha como que o poder da multiplicação de Cristo, de Deus, o Criador. Essa semente que somos nós, plantando em solos férteis,
uma sementinha vai dar, como a Bíblia diz, uma por 100. Que isso multiplicado por 100, que na verdade é exponencialmente isso. Exponencial, imagina lá, uma elevado a 100. Multiplica isso, não tem cálculo, é infinito. A gente tem como mensurar quanta semente tem aqui dentro de um fruto, mas não temos como mensurar quanta semente que a gente pode transbordar. E aquela transportação, olha só que legal, contagiou a tua família que entrou aqui, aí a pessoa da tua própria família vai transbordar e já vai transbordar o vizinho dela, que vai transportar o vizinho, que vai transportar o outro vizinho, o irmão e tudo. E o amor acontece. Gravem isso, gente. Repete isso no coração de vocês, até vocês conseguirem entender que esse é o verdadeiro amor que Jesus veio nos plantar aqui e para a gente transformar isso em propósito na nossa vida. É isso. Amém, ô Paulo, obrigada. E é legal vocês entenderem assim, gente, todos nós temos múltiplos propósitos e aquele propósito que Deus tem para nós nem sempre é o que a gente quer. As pessoas têm muita mania de achar que o propósito é o que é bom, agradável e divertido, e às vezes não é. Então, o propósito do Paulo, ele foi difícil, assim como o de Jesus também foi. Então, não sei qual é o seu propósito, mas o propósito de Deus na nossa vida nem sempre é uma coisa divertida, às vezes é uma coisa difícil. Para mim foi, porque eu passei 15 anos com depressão e eu era muito revoltada por ter depressão. Eu sentia que parece que tinha uma coisa... Imagina, a pessoa que prosperou cedo, de repente ficar com depressão e não melhorar, e daí ser desenganada por todos os médicos. Chegou uma hora que eu era revoltada com isso. Falei, não é possível que eu vim nessa vida só para sofrer. Porque eu não conseguia ficar feliz com nada, nem com dinheiro. Porque o pessoal acha que tem depressão porque está sem dinheiro. Eu tinha dinheiro e eu me sentia culpada por não conseguir ser feliz tendo dinheiro. Tendo dinheiro, sendo bonita, não tinha nada que eu falasse assim, nossa, coitada de mim, não tinha. Então eu me sentia culpada por não conseguir ser feliz tendo tudo. Só que o tudo que eu achava que era tudo numa limitação humana, porque o dinheiro não é tudo. Então tem muita gente que acha que está mal porque está sem dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu ganhei mais dinheiro, foi o auge da minha depressão. E eu só fui entender que isso era um propósito muito tempo depois. Então, aquilo que você está sofrendo agora, inclusive eu estou lendo o chat, tá? Tem uma pessoa aqui no chat que falou assim, eu fui roubado em 34 mil, entreguei a Deus para que ele faça a sua justiça. Eu também já fui roubado, inclusive por pessoas que eu amava, ou da minha família, ou pessoas que eu tinha uma relação muito próxima, e a gente fica muito mal quando alguém que a gente gosta rouba a gente. Mas o que a gente pode aprender com isso, né? O que eu posso te falar é o seguinte, dinheiro não é nada quando a gente tem saúde. Não é nada, porque nenhum dinheiro vai comprar a sua paz. Então, se a pessoa roubou de você, é porque ela não tem capacidade. E aquele dinheiro na mão dela não vai prosperar, você pode ter certeza disso. Não gaste sua energia com isso, tá? Pega aquela coisa mais difícil que você está vivendo agora e transforma isso numa energia para você prosperar. Porque se você ficar pensando nas injustiças da vida, que são os corvos que vêm da nossa vida, a gente não prospera. Eu era muito revoltada por ter depressão e eu comecei a entrar num desespero quando a minha mãe morreu, porque eu estava com depressão quando a minha mãe morreu. E o que eu percebi? O meu cérebro começou a não funcionar direito. E o Paulo, que já passou por isso, sabe o desespero que é quando você fala assim, eu não estou conseguindo. E eu consegui recuperar meu cérebro, eu consegui recuperar minha saúde,
E demora, gente, não é de uma noite de um momento para outro. Então, muitas vezes, o nosso propósito não é na nossa parte mais divertida, é na nossa maior dificuldade. Então, quem está passando dificuldade agora, saiba que deve ter um propósito por detrás desse problema. E aí, o Rodrigo está fazendo uma pergunta no chat, que eu já vou responder, Rodrigo, que ele pergunta sobre palestra. Eu só vou dar a voz aqui para a Mirelle, que já faz um tempo que ela levantou a mão. Mirelle, se você estiver me ouvindo, pode abrir sua câmera e fazer a sua pergunta ou compartilhar a sua história aqui com a gente. Não sei se ela está ouvindo. Olá, tudo bem? Ah, você Bom dia! voltou, danada. Agora eu sei quem é. Voltei. Hoje eu peguei uma faxina para fazer e eu já falei assim, ó, eu participo todo sábado, entre aspas, não tem sábado que não. E aí, da minha reunião, e hoje eu preciso. Nossa, eu vou falar para você. Já sendo Wi-Fi. Fico feliz de você estar aqui, porque que bom. Você já conseguiu pôr em prática aquilo que a gente aprendeu aquele dia? Não. Ó, tá acontecendo uma reviravolta aí. Conta aí. Eu mais a Thelma, nós conversamos. A Thelma Barbosa? Gente, deixa eu explicar para as pessoas, porque quem está chegando agora não vai entender nada. Gente, a Mirelle, ela é manicure e ela é diarista. Ela foi morar numa cidade. É São Paulo, né, Mirelle? É, Fernandópolis, São Paulo. Ela foi para uma cidade pequena e ela falou, preciso fazer alguma coisa, e começou a trabalhar de diarista. E a Thelma, ela mora aqui em São Paulo e ela se conectou comigo, inclusive ela estava no meu evento quarta-feira. Foi lindo, Mirelle, porque a Thelma, ela é doméstica e agora ela tem trabalhado como personal organizer. E no meu evento, gente, nesse evento durante a semana, eu tinha desde uma pessoa milionária lá no meu evento e a Thelma, como empregada doméstica, seria uma pessoa mais simples no meu evento. Mas a conexão foi maravilhosa. E eu expliquei para a Mirelle em um dos nossos encontros aqui como que ela poderia montar uma empresa de limpeza. E dei todo o passo a passo. A Edvânia lembra porque ela estava aqui. Mas a Mirelle disse que começou a acontecer coisas. Então, só para vocês entenderem de onde vem a Mirelle. Conta o que está acontecendo para nós. Eu mais a Thelma, nós conversando, né? Então, assim, eu passo as minhas ideias para ela colocar em prática do que eu penso, porque é uma dificuldade muito grande mudar a mentalidade das pessoas, né? E desde aquela primeira vez que eu entrei, nós duas conversando, né? Nós todos conversando, e aí eu ia ficar como manicure. Aí eu mais a Thelma conversando, ela falou, minha filha, fica como manicure mesmo, não vai na diarista não, porque não é fácil. E eu falei para ela, realmente, não é fácil. Na verdade, não é fácil. Nada é tão fácil e também não é impossível, né? Aí, tô aqui mexendo com as unhas. Por quê? Nós vimos que nesse meio das unhas, eu vou atingir muito mais pessoas e vou ajudar muito mais pessoas. E aí, né? Só que tem um porém. Aquela hora que você falou assim, não deixa ninguém te roubar. Tem pessoas que querem ajudar a gente, né? Ali eu mudei o meu perfil e tudo mais. Só que eu tô com um problema ali dentro do Instagram para fazer engajamento. Aí eu fiz meus 34 anos, ó, querendo me colocar mais velha. E falei assim, vou fazer igual o Janine. Ele tá fazendo me inspirou, né? 1 ano de vídeo. Só que aí eu falei assim, eu sei que é difícil de conteúdo. O que eu vou fazer agora? Minha filha, agora eu tô perdida. Peguei até o seu SPR e fiz uns vídeos sobre o SPR, sabe? E eu tô com essa... Me roubaram ali. E aí a pessoa virou e falou assim, Mirelle, mas esses vídeos... Mas o que a pessoa te roubou? Me roubou porque eu tava fazendo os vídeos, aí ela virou e falou assim, é para manicure, não é? É para você fazer a unha do seu cliente e tal. Só que no seu perfil, por enquanto eu não tenho, né? Eu tô captando pessoas para fazer unha, para mim ter foto, para postar, essas coisas. Então, o que eu pensei de diferencial? Eu vou lá naquela manicure, porque ela fala tão bem nos vídeos, ela me ajudou, né? Mas assim, ela falou que é muito motivacional. Para a pessoa sair da zona de conforto, para ela, né, abrir os olhos. O que nós estamos passando agora? E eu travei. Me roubou.
E aí eu tô assim, o que eu vou fazer agora? Que conteúdo eu vou passar? Ó, primeiro, é importante você fazer uma correção aí. Ninguém te roubou nada, isso é o teu jeito de ver. Ninguém te roubou nada. É porque assim, Mirelle, você não vai ter tudo pronto. Se você esperar, é que assim, ó, quando você espera que alguém te dê tudo pronto para você só executar, você se acostuma a esperar que tudo seja perfeito, não será. Então, o grande desafio de quem decide governar, para quem não assistiu o encontro passado, eu falo sobre governança, o governante ele não fica esperando ninguém mandar ele fazer, ele faz, só que nem tudo vai sair do jeito que ele espera. Então, assim, se uma pessoa falou algo e você já achou que isso virou um problema, você não entendeu o código. Então, assim, se hoje você tem mais habilidade, vamos pegar um exemplo, você sabe fazer unha e sabe fazer faxina, não tem problema nenhum. Lembra que eu falei das sementes? Você pode ter várias sementes. Gente, eu, por exemplo, eu sou locutora, apresentadora, palestrante e tudo isso eu já fiz. Sou vendedora, porque eu falo que antes de mais nada eu sou vendedora. Eu sou comunicadora, eu não preciso de um título. Eu tenho várias sementes, tá? Se fosse para pensar o que você faz, eu sou uma grande plantadora de talentos e multiplicadora de talentos e ponto. Então, você não pode se limitar a ser diarista ou manicure, não importa o título. Você precisa ser primeiro e você está muito confusa na sua identidade. É isso que eu posso observar. Porque quando eu te dei um plano de negócio para você trabalhar como diarista, você nem aplicou. E eu lembro que você falou claramente nessa reunião, eu gosto mais de limpeza do que de unha. Uhum. Então, assim, você está muito preocupado com a opinião dos outros, isso é ruim, porque isso vai te limitar. Então, começa a pensar sobre isso. As pessoas vão falar um monte de coisa. Se você ficar pensando sobre isso, você não faz. Então, veja essa aula de hoje. Eu tenho várias sementes. Cada semente tem que ter um solo certo. Então, se você tem uma semente, planta no que você tem naquele momento. Não é para você se limitar. Eu vim para o digital, gente, eu comecei a falar de locução. Não que eu não pudesse falar de outra coisa, mas inicialmente me orientaram, falo de locução. No caminho, eu percebi que os empresários me contratavam e os locutores que precisavam da minha ajuda, a cabeça deles era tão pequena, a terra não tinha como prosperar naquele momento, a terra não era boa. E os empresários me contratavam. Eu falei, já vou lá gente, pro café. se os empresários que têm mais dinheiro, que entendem o que eu faço, estão me contratando, eu não vou me limitar a locutores. O que eu fiz? Abri um monte de conteúdo gratuito para locutores, deixei aberto na internet, falei, eu vou pegar essa semente que eu carrego e vou plantar para os empreendedores. Hoje eu dou aula para os empreendedores. Então, assim, você tem que perceber as mudanças no caminho. Então, tá faltando aí você ter uma clareza e você está muito preocupado com a opinião dos outros. Então, trabalha isso primeiro, senão você vai se atrapalhar. E deixa eu falar aqui com... É uma coisa que não dá para a gente resolver agora. Você vai ter que trabalhar isso primeiro em você. Sim. Tá Falta bom, um pouco de clareza e você está preocupado demais com a opinião dos outros. Trabalha com aquilo que você tem agora. É a faxina? Seja a melhor faxineira. É a unha? Seja a melhor manicure. Faz aquilo que você consegue agora. Até vai combinar com uma coisa que perguntaram aqui. Até se o Rodrigo quiser abrir a câmera, Rodrigo, para a gente conhecer, eu não sei se você já participou de alguma reunião minha, mas ele está perguntando com relação a palestras, né? Ele fala aqui, deixa eu voltar lá na pergunta, que o chat hoje, o povo está animado aqui no chat, né? Está sendo divertido. Ele fala assim, Rose, qual a melhor forma para começar a palestrar? Como criar as primeiras oportunidades e como que você vê o caminho para começar? Bom, é interessante porque as pessoas hoje, está muito na moda essa coisa de palestra, né? Como se fosse uma profissão, um negócio, e tá tudo certo, tá, gente? Só que assim, para você começar, você tem que começar com aquilo que você consegue. Como eu não conheço o Rodrigo, não sei se ele fala bem, se ele não fala bem, não tenho a menor ideia. Então, eu digo o seguinte, você tem que começar do que você sabe fazer. É um stories? Começa com stories, porque o que é palestrar? É ser ouvido pelas pessoas. Eu não sei hoje
quem te ouve, o quanto você consegue falar para várias pessoas. Porque às vezes você pode ter uma oportunidade de palestrar e não se sentir seguro, não adianta nada. Então, trabalhe para que você desenvolva suas habilidades na comunicação. Mesmo que você seja péssimo, lembra do Pablo? O Pablo era gago, ou seja, o Pablo, vamos colocar, se fosse comparar o Pablo comigo, eu comecei a falar em público com 7 anos de idade e a vida toda falei em público. Então, teoricamente, eu teria mais chance de me dar bem do que ele, que nasceu com problemas da fala, era gago. No entanto, ele é muito maior do que eu, porque ele desenvolveu mais a questão da fala e ele levou isso para um lado que eu não dei muita atenção. Por que eu não dei atenção? Porque para mim isso sempre foi natural. Eu sempre ganhei dinheiro falando, sempre fui contratada para isso, então para mim não tinha nada de diferente. Então, às vezes, o que é difícil para um, o outro nem acha isso importante. Então, eu não sei o que você tem de habilidade, mas, olha, ele está falando assim, destravei recentemente para falar. Se você destravou, aí pega esse código. Você precisa de repertório. É igual um cantor. Nunca cantei. Por exemplo, eu canto um pouquinho. Minha voz é boa, mas eu não tenho tanta habilidade para cantar. Por quê? Porque eu treino pouco. Mas eu tenho certeza que se eu decidir, eu já cantei em banda, já cantei na igreja, já cantei em estúdio, se eu decidir me dedicar à música, nossa, eu vou virar uma cantora incrível. Por quê? Porque a minha voz é mais bonita? Não, porque eu treinei mais. Você me permite fazer só uma perguntinha para ele? Sim, Márcia. Rodrigo, você quer palestrar, mas você não aparece na câmera, você não está aí. A gente não está nem vendo você. Como é que você quer que a sua voz venha a público? Você falou uma coisa importante. Só isso. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que é legal você pensar o seguinte, Rodrigo, eu quero palestrar por quê? O porquê, gente, responde muita coisa. Por quê? Se eu só quero palestrar pela minha vaidade de estar em público, eu vou ter problemas. Vou dar um exemplo. Eu sou do ecossistema do Pablo Marçal. Tem pessoas que têm um desespero de subir naquele palco para falar, que é interessante. Eu fiquei lá tanto tempo na plataforma, mais de 8 meses, eu nunca me ofereci, nunca pedi, nem sequer falei que eu sabia fazer isso. Eu fui lá fazer outra coisa. E um dia alguém me convidou para palestrar no palco da plataforma internacional. Presta atenção nesse código. O dia que alguém me chamou, a pessoa não chegou para mim e perguntou, você sabe falar ou não? Mas se eu chegasse lá e abrisse o microfone e não soubesse falar, eu iria desperdiçar uma oportunidade. Como eu já tenho muita experiência, a hora que eu catei o microfone, eu dominei o palco com muita naturalidade. Quem aqui que viu minha palestra no palco da plataforma? Depois vocês podem comentar como foi para vocês me assistirem, porque para mim aquilo é tão natural que tem gente que fala assim, nossa, você nasceu com talento. Obrigada, sinal que eu faço bem aquilo que eu faço, mas eu não nasci com talento, eu fui desenvolvendo no caminho. Então, Rodrigo, você precisa de repertório. Você precisa treinar. É isso que você precisa. Se você não gosta ainda de aparecer, que eu estou vendo que a tua câmera está fechada, você pode treinar podcast desses que eu faço. Meus podcasts são baratos de fazer e se você não quiser aparecer, não precisa. Eu tenho um podcast que eu não apareço, que é o Despertar. Então, você precisa treinar, e treinar vai te dar repertório e estrada. Por quê? Se você não estiver preparado, a hora que a oportunidade surgir, você não tem como falar, olha, a oportunidade surgiu agora que eu vou procurar. Você tem que estar pronto antes. Então, você tem que ir treinando e treinando. O Rodrigo disse que não tem problema em aparecer, é que a tua câmera está fechada. Não sei se você não pode abrir onde você está, mas é isso. Então, gente, todos nós carregamos sementes. Por exemplo, quando eu fui trabalhar na plataforma do Pablo, eu fui trabalhar como escritora. Eu era escritora, eu era experiente? Não. Para mim foi difícil. Então, foi uma semente que eu nem sabia que eu carregava, a semente da escritora. Então, quando eu precisei escrever lá, foi bastante desafiador. Só que falar para mim é natural. Não quer dizer que eu sou a melhor, mas quer dizer que para mim falar é natural. Então, primeiro você tem que ver as suas sementes, porque nós temos várias. Desenvolva a semente que você tiver naquele momento. Então, o que você souber fazer naquele momento, utilize para você começar a ter sua primeira colheita, que é o caso ali da Mirelle. Se hoje você está colhendo frutos como diarista,
seja melhor diarista. Gente, quando eu cheguei em São Paulo, em 2005, eu comecei a trabalhar como locutora de porta de loja. Se você for pensar que eu fui diretora, trabalhei com televisão, fui modelo, fazer locução na porta das Casas Bahia, poderia parecer o quê? Nossa, que humilhante. Nossa, ela caiu de nível. Eu nunca pensei dessa forma. Eu olhei para a porta das Casas Bahia e olhei ali uma grande oportunidade, porque eu falei, gente, eu sou da televisão, tenho experiência em falar, o cachê é bom, e vai ser muito fácil eu me destacar, porque a maioria dos locutores de porta de loja não são bons. Então, se eu tenho mais habilidade, o serviço é simples, mas eu vou me destacar. E, realmente, em pouco tempo, eu tinha uma equipe de profissionais. Então, não importa onde você vai plantar a sua semente. Desde que você colha... Olha, o trabalho que eu fiz na porta das Casas Bahia, ele foi determinante para eu me estabelecer em São Paulo. Se eu fosse trabalhar na televisão, quando eu cheguei em São Paulo, gente, eu tive a oportunidade de trabalhar na televisão, mas o valor financeiro que eu ia ganhar era tão baixo que ia ser difícil eu manter minhas contas em São Paulo. E naquele momento, como a Mirelle falou da faxina, estar na porta das Casas Bahia, para mim, financeiramente, ia ser melhor porque eu ia ter mais liberdade. Porque, para quem não sabe, gente, trabalhar em televisão não é fácil. Toma muito tempo, é um trabalho danado de peão. Eu ia ser produtora registrada, então eu ia ter que ficar seguindo uma série de coisas que iam tomar muito meu tempo. E como locutora da porta das Casas Bahia, naquele momento, ia ser melhor e foi de fato para mim. Então, você tem que olhar isso. Às vezes, naquele momento, é o que você tem de melhor, faz o que você tem de melhor. Então, para crescer na palestra, Rodrigo, você já destravou a fala, ótimo. Agora você precisa treinar. Então, a Mirelle deu o exemplo do Giannini, que está fazendo uma live por dia. O Giannini é uma pessoa bastante empenhada. Faça também, porque, primeiro, a gente precisa ser ouvido por poucas pessoas para a gente sentir confiança. Porque, por exemplo, na plataforma, quando eu fui palestrar, devia ter umas 200 pessoas, mas eu já palestrei para 600. Então, palestrar para 200, para mim, está tudo bem. E se eu tiver que subir num palco para palestrar para 10 mil pessoas? Eu vou lidar com isso na boa, porque eu estou acostumada e eu vou lidar bem. Só que 10 mil pessoas é um novo desafio. Então, eu vou ter que lidar com coisas que talvez eu não precisei lidar na plataforma. Mas cada vez que você for falar em público, vai ter uma novidade. Então, você tem que treinar com poucas pessoas. Na hora que surgir muitas, você também vai saber lidar. Quem mais tem alguma pergunta ou quer comentar em algo? Ô, Rose, Oi. eu quero só deixar um atento aqui. É mais difícil você fazer uma live para ninguém do que você fazer qualquer coisa para muita gente. Sim. Eu é desafiador. É desafiador. É desafiador. Teve alguém, o Vander, eu já tinha falado com você, Vander, que ele falou que viu minha palestra lá na plataforma. Como que você chegou até mim? Tem muita gente nova chegando, eu acho muito legal, gente. A gente vai conhecendo as pessoas. Oi, Rose, bom dia. Eu cheguei até você, a gente começou a conversar já tem uns dias no WhatsApp, mas eu já tinha te visto no dia que você foi convidada a subir no palco na primeira vez, eu vi essa palestra. Ah, você estava no evento ou você viu online? Eu vi online, eu estou no México. Ali você não me conhecia? Não te conhecia. Qual é a sensação de ver um completo desconhecido subir num palco famoso? Eu fico curiosa para saber o que o povo pensa. E, sinceramente, quando eu vejo tanto... Eu vi algumas pessoas, eu vi muito... Eu tive um período viciante das palestras do Pablo, do ano passado para cá. E praticamente eu assisti todos os dias eu assistia a palestra dele, às vezes 2 por dia. E cada vez que ele convida alguém, é uma alegria quando ele convida alguém assim, e fala assim, nossa, como o cara é bondoso, né? E como as pessoas têm aquele momento de, como ele diz, né? Aquele momento de sorte, né? Que a sorte te acompanha, que chega a você no teu caminho. Você vê que as pessoas que batalhar, e ele não chama qualquer um para subir no palco, ele realmente percebe que a pessoa tem um conteúdo não só profissional, mas tem um coração. E você vê aquelas pessoas subindo,
Quando tem alguém que força uma situação, ele não deixa. Mas ver uma pessoa que é completamente desconhecida subindo ali no palco dá uma satisfação, cara, dá uma satisfação que você fala, nossa, como é gratificante ver alguém tendo uma oportunidade como essa e a partir daí a pessoa muda, né? Porque como eu falei, eu fiz uma maratona de alguns meses aí e algumas pessoas que você via naquele momento que subia, até um pouco tímidas, não foi o teu caso, você que dominou, né? Você já chegou com o microfone dizendo isso aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar. Eu quero saber disso. Qual é a sensação de ver uma pessoa assim que, igual você falou, tem muita gente lá que vai tentar, não tem muita habilidade, é normal, né? Eu lembro até de um senhor que ele ficou desafiando o Pablo, batendo, e o Pablo foi dando corda para ele no público ali, e ele várias vezes ele se convidou. E teve até um momento que o Pablo falou: você não vai subir, porque você precisa de bagagem, você precisa de eu assisti igual você todas, eu me lembro. Teve uns caras assim que queriam e ele falou, chegando, né? Você precisa comer muito, você tá ele até falava, né? Você tem que estar no nível 1, você tem que ir para o 2, para o 3, você está querendo sair do 1 para o 7, então não é assim. Então ele tinha essa percepção. E eu lembro quando você pegou o microfone, você não... E como eu falei, né? Eu lembro de algumas pessoas que subiram, o caso até de um angolano, que eu lembro muito bem dele. Eu lembro dele também. Que ele é outra pessoa, ele está transformado. Eu lembro de um rapaz que ele estava vendendo no mercado em São Paulo, ele tinha um carrinho, ele vendeu, ele estava até com uma época de política, de Bolsonaro e Pablo presidente, aquela coisa toda. Eu lembro que foi nesse momento o cara conheceu o Pablo, tirou uma foto com ele, depois ele foi na plataforma, e o cara é outra pessoa. Então, eu vi 2 momentos de algumas pessoas em que a pessoa não tinha a menor desenvoltura, não tinha o menor jeito, e tinha o talento, como você falou, e tinha semente, o Pablo foi e deu aquela oportunidade, e passaram-se meses, e a pessoa hoje já tem uma palestrante própria, já tem o próprio produto, já é outra coisa, porque eu sigo algumas dessas pessoas, e você não, você já subiu e já falou, olha, quem manda aqui sou eu. E eu lembro da cara do Pablo, dele... Uau, ele ter feito aquela maneira que ele fala, né? Uau. Aí você estava falando do dia que eu perguntei de stall para ele? Você está bem informado, hein, Wander? Esse dia do stall foi top, né? Eu lembro que ele ficou surpreso. Ele falou, uau! Uau, ele ficou surpreso e tipo... eu vou ficar na minha, né? Deixa que ela ela sabe o que ela está fazendo. Mas ele te chamou, não foi pelo que você sabia que você está fazendo, foi pelo que você tinha naquele momento, foi aquele feeling que ele tem de como ele fala, né? Cheirar o coração das pessoas. Foi por isso que ele te chamou, não foi engraçado, porque olha que interessante. O Wander, ele assistiu a minhas 2 apresentações. Na verdade, foi assim. Ele assistiu minha apresentação no evento do Ricardo Linhares. E, na verdade, quem me chamou para palestrar no palco foi o Ricardo Linhares, não foi o Pablo. Só que você assistiu o dia que eu estava no evento da Ana Lucchini e eu fiz uma pergunta para o Pablo. Gente, eu sou aluna do Pablo e eu sou uma aluna que pego direitinho os códigos. Tudo que eu faço é o que o Pablo me ensina. E muitas vezes eu assistia às aulas que vocês assistiam online, eu assistia presencialmente. Eu ficava com o meu caderninho na frente do Pablo. Ele olhava para mim, tipo, só eu na frente dele. Os outros nem iam, porque quando você tem acesso total à pessoa, tem gente que não dá muita atenção, né? E normalmente eu estava lá, com o caderninho na mão, olhando na cara dele. Ele olhava para mim, tipo assim, essa guria. Aí eu ficava filmando ele, e essa guria? E aí ele já me conhece, lógico. E no evento da Ana Lucchini, eu fiz uma coisa que ele orienta, porque é difícil fazer perguntas para o Pablo, gente. Ele fala uma coisa que aí é legal o que eu vou falar agora, Wander. A primeira vez que eu fiz uma pergunta para o Pablo, eu fiz uma pergunta simples, porque eu não sabia como seria a resposta dele. E eu falei, e foi a única vez que eu tive vontade de fazer uma pergunta. E nesse dia da Ana Lucchini, ele estava falando sobre aviação. E, gente, eu sou apaixonada por aviação. Vocês não têm ideia do quanto. Eu entendo muita coisa de aviação.
E aí eu fiz uma pergunta para o Pablo, muito específica de aviação, que só uma pessoa com muita experiência em aviação saberia do que eu estava perguntando, que foi a pergunta sobre stall. Para quem não sabe, né, no evento da Ana Lucchini, ela fez um evento que ela chamou como Day to Fly, que é dia de voar, e ela fez todo um evento voltado para essa questão da aviação. Inclusive, tinha um comandante lá, que era aposentado do voo comercial, que agora é um dos pilotos do Pablo, e ele fez uma abertura, foi muito bonito o evento dela. E o Pablo foi lá palestrar e ele começou a falar muito de coisas de aviação, porque ele usa muito o exemplo do favor de Deus, como se fosse um vento de cauda que toca a aeronave. E aí eu fiz uma pergunta, e na hora que fiz essa pergunta presencialmente, Wander, foi muito engraçado, porque muita gente olhou para mim, tipo assim, do que ela tá falando? E foi muito legal, porque o Pablo e esse piloto eram as únicas pessoas do auditório que sabiam o que eu estava perguntando, porque só quem é piloto vai conhecer o que eu perguntei. E eu perguntei para ele, como que eu percebo quando a minha vida está entrando em stall? Como que eu posso impedir que isso aconteça? Gente, stall é um termo quando o avião perde o controle e a aeronave cai. Isso é muito raro de acontecer na aviação, mas aconteceu naquele voo da Air France 447, que caiu no oceano quando estava indo para Paris. Isso é uma coisa tão rara de acontecer, e a partir daquele acidente, a aviação fez uma série de mudanças nos protocolos, porque aquele acidente lá, quando você estuda a história, eu estudo muito história de acidentes aéreos, para vocês verem como eu gosto. E ali foi um erro de comunicação. Lamentavelmente, um erro de comunicação que fez aquela aeronave cair, ela estolou. E quando eu fiz essa pergunta, o Pablo, foi muito legal, né, Wander, de ver a admiração dele. Legal ouvir de você, porque assim, eu estava lá, você estava ouvindo. O que passou na sua mente quando eu fiz aquela pergunta? Sinceramente, eu não dei muita atenção, porque, como você falou, só quem entende do assunto, sinceramente, eu vi como alguém que queria participar fazendo uma pergunta aleatória, sabe? Legal. Sabe quando você vai numa palestra e tem sempre uma pessoa, você já deve ter visto várias vezes, tem sempre uma pessoa que insiste, faz uma pergunta aleatória, normalmente é o que a pessoa terminou de falar. Quando você tem uma explicação, a pessoa pergunta sobre aquela explicação, o que já foi dito. Aí depois volta a perguntar, então você sabe, então, quando você tem essa pessoa, você fala, pô, essa pessoa está querendo aparecer, está querendo se destacar. É normal, mas eu vi isso como uma pergunta de alguém que estava querendo, e realmente era, né? Foi uma pergunta aleatória de alguém que estava querendo dizer, opa, eu estou aqui, olha só. Então, foi uma pergunta que eu não dei muita atenção, porque foi uma pergunta de algo que eu não sabia o que estava querendo dizer. E quando ele falou uau? Aí você fala, pô, que foi que ela perguntou mesmo? Foi muito legal, gente. Foi muito legal, porque assim, o Pablo, ele fala muito que ele está cansado das mesmas perguntas, correto, Wander? E eu já tinha feito uma pergunta para ele, já via ele direto na plataforma, eu falei, cara, hoje eu vou fazer uma pergunta diferente, vou usar minha criatividade aqui, e veio na minha mente, pergunta sobre stall. Eu falei, cara, eu vou perguntar um negócio desse. Eu falei, bom, ele deve saber o que é, mas também se ele não souber o que é, eu tô ferrada, porque se ele perguntar para mim o que é stall, tô lascada, vou ter que explicar. Então, eu tenho que ter muita segurança do que eu vou fazer de pergunta. E eu vou ser sincera, gente, foi a primeira vvez na minha vida que eu vi o Pablo se admirar com uma pergunta. Estou mentindo, Wander? Ou faz sentido? Não, a admiração foi clara. A admiração, a cara dele... olha só, eu não sei, como eu falei, para ser o mais verdadeiro possível, eu vi muita coisa dele, eu vi muita gravação, eu não sei se eu vi essa cena num corte, porque quando você mencionou o nome da palestra, eu não lembro de ter visto a palestra dessa pessoa, dessa mulher, mas eu vi essa cena. Então, ele deve ter colocado no corte. É que eu não achei esse corte, mas ele deve ter colocado esse corte. Porque quando você falou o nome da palestrante aí, eu até me senti assim, falo, putz... Então, você viu um corte no perfil do Pablo. Então, quando você falou o nome da palestra, eu falei assim, nossa, olha que legal. Eu estou entrando numa mentira aqui, porque eu não vi. Não tá não, você tá certo. É que você pegou um corte. No corte, eu faço a pergunta e ele responde?
Não, acho que ele não chega a responder. Eu não vi Mas resposta. aparece a pergunta e ele falando uau. Aparece a pergunta e a cara de admiração dele, porque eu, para ser o mais verdadeiro possível, eu não vi a palestra dessa mulher que você mencionou o nome. Olha que barato. Gente, eu conheço o pessoal que edita com o Pablo, que faz os vídeos, mas, gente, a quantidade é tão grande. Mas provavelmente, se eu procurar no perfil do Pablo, vai ter lá. Por isso que eu falei, quando você começou a falar da palestra da mulher, da aviação, eu falei, caramba, eu estou entrando numa mentira aqui, porque não, você está certo. Eu não vi essa palestra. Gente, é porque eu já vivo tanto as coisas da plataforma que na minha cabeça está tudo claro, né? Mas foi a primeira vez que eu vi. Na verdade, assim, eu fiz a pergunta porque tinha sentido para mim, porque eu estou escrevendo meu livro sobre depressão. E para mim, depressão é um grande stall. E se você não recuperar, você morre. Por isso que eu fiz a pergunta dentro da minha mente. E veio a palavra stall. Eu sabia que era uma pergunta interessante, mas eu não imaginava que ele ia gostar tanto da pergunta ao ponto dele falar, uau, a cara dele foi a melhor, né? Porque assim, na hora que eu tô perguntando, o povo da minha volta virou para mim, tipo, igual você, mas o que essa doida tá falando? E ele já foi rápido em se admirar. Eu fiquei muito feliz porque, claro, a gente estuda com o Pablo, a gente tem um carinho por ele, né? Então, se ele nos nota de alguma forma, a gente fica feliz. Ainda mais eu que sou aluna e quantas vezes assisti aula lá na frente dele, né? Uma vez eu dormi na frente dele, de cansada que eu estava, gente, porque eu tinha passado a noite na escola dele fazendo um trabalho lá para ajudar ele. Então eu cochilei na frente dele no meio da aula e eu falei, e eu morrendo de medo dele me dar uma bronca, né? Mas ele me viu trabalhando, porque ele foi na escola e me viu trabalhando. E ele não falou nada, e eu agradeci, porque teve um dia que eu dormi assistindo aula na frente do Pablo. Imagina a cara, você cochilando. Eu cochilei na aula, cochilei no culto. Eu falei, cara, eu não tô aguentando ficar aqui, mas eu tenho que ficar aqui. É muito engraçado. Vou lá para outra, então. Tem uma coisa que a Rejane falou que está curiosa. Só um pouquinho, tá, Fabi? Que eu já te chamo. Cadê a Rejane aqui? Pode perguntar, Rejane. Você falou assim, a resposta dele... se ele respondeu a pergunta do Stoll? Isso, Rose. Respondeu. Eu coloquei lá no meu canal. Tudo bem, querida? Eu coloquei lá no meu canal. Ele respondeu sim. Ele falou que para você não entrar em stall, você tem que seguir princípios. Sim. Mas eu fiquei muito feliz, assim, que foi a primeira vez que eu vi ele se admirar com uma pergunta, porque ele reclama que o povo pergunta as mesmas coisas, né? E eu não perguntei, então... De mim ele não vai esquecer mais, pelo menos nessa parte. Mas ele respondeu sim. Fabi, você queria fazer uma pergunta? Oi, Rose. Não, era sobre essa pergunta que o pessoal estava fazendo, né? Sobre a resposta dele, que o pessoal colocou no chat. Eu queria saber, você falou que está lá, né? Então, pelo que o Vander tá falando, ele deve ter visto no perfil do Pablo. Porque assim, gente, quando a gente está nos eventos do Pablo, você já foi presencialmente, Vander? Tem muitas pessoas lá que ficam filmando. Eu estou no México. Tá. E quando acaba as filmagens, quando acaba a palestra, o pessoal que fica lá pegando o áudio e vídeo, eles já vão editar tudo e já sobe no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, por exemplo, a primeira vez que eu perguntei para o Pablo na palestra, que foi ano passado, eu fiz uma pergunta bem simples, como resolver a questão de autossabotagem. Foi naquela época ainda do Brasileiro Rico, aquelas paradas. Na época, eu não sei se eu já tinha comprado o treinamento dele, acho que ainda não. Mas eu me lembro que a hora que eu acabei de fazer a pergunta para ele, eu não sabia como é que funcionava isso. Eu acabei de fazer a pergunta, meu celular tocou uma pessoa no WhatsApp, assim, tô te vendo na palestra. Então, assim, é muito rápido a resposta lá. Então, provavelmente o Vander viu no perfil do Pablo. Legal, o sinal que ele colocou lá. Eu até vou ver se eu acho depois, porque, gente, ele tem muito conteúdo, é difícil a gente achar, né? Mas eu sei que minha cara tá em vários. Esses dias eu estava lá no perfil da Ana Luquini, aparece um vídeo onde eu tô. E é muito legal a gente viver isso, né? É muito divertido. Gente, sobre o nosso conteúdo de hoje, inclusive a Fabi que eu comentei no meio do conteúdo, é a Fabi que está aí, a Fabi estrategista. Porque eu mostrei para eles, Fabi, que hoje é o nosso encontro de número 20, e eu trouxe muitos conteúdos, e você palestrou uma vez aqui na nossa reunião. Aí é essa Fabi aí que mandou as perguntas. Gente... É verdade, foi muito bom palestrar, Rose, foi
É incrível, o pessoal entrou em contato comigo no WhatsApp também, é muita conexão, sabe? Aconteceu isso quando você fez Aconteceu aqui? no WhatsApp, até no Instagram, o pessoal entra em contato, parabeniza, começa a conversar, é muito bom, vale muito a pena, sabe? A gente agrega, né, transborda na vida do outro e o outro, as pessoas retornam, né, quer agradecer, quer conversar, enfim, é muito bom. Que ótimo. Ô, Wander, a gente acabou conversando e entrando nessa questão da pergunta, mas eu queria que você concluísse. Você falou assim que quando você me viu lá no palco, você estava no evento do Ricardo, é isso? Não, como eu te falei, eu tô no México, eu tô há 17 anos no México. Tudo que eu vejo é online. Aham. E às vezes online a gente não tem a mesma percepção, porque ele corta no Sim. meio, ou você não vê você não vê as pessoas perguntando, às vezes você ouve ele respondendo, mas você não ouviu a pergunta. Então eu vejo tudo online mesmo. Uhum. Aí você falou que me viu palestrando e sentiu que eu já cheguei governando. Eu quero ouvir isso porque a Suzy, que não está aqui hoje, ela também me viu na palestra. Ela falou assim: quem que é essa mulher? Eu tenho que descobrir quem é essa pessoa. Eu nunca tinha visto ela. E aí eu queria saber a sua percepção, porque é uma curiosidade minha. Não, foi isso que e há uma confusão, porque como eu assisti muito conteúdo, e às vezes eu Uhum. começo a ver, eu não conheço as pessoas, eu fico pensando quem é ou quem não é, de onde veio, e depois eu começo a buscar, né? Tento ouvir o nome, busco lá na internet e tal. É, e como eu falei, você já chegou dominando, Paulo. Não tinha a menor insegurança. Foi a segurança que transmite até muito mais do que algumas pessoas que eu vi palestrando para o Pablo. Eu tenho a impressão de que ele pega alguém lá atrás e fala assim, ó, amanhã você vai palestrar. E a pessoa treme e fala, não, não, não. Aí, não, você já palestrou? Eu tenho essa impressão. Aí a pessoa fala assim, não, nunca palestrei. Então tá, amanhã vai você. Ou na última hora, né? Entra você lá que ninguém conseguiu. Às vezes eu tenho essa impressão, porque a pessoa chega e com aquela insegurança e tal, e depois eu vejo 2 ou 3 palestras, depois você já vê que a coisa vai mudando. Vai E evoluindo, né? vai evoluindo, a pessoa vai se destravando, vai perdendo a inibição, e é natural. Mas, no teu caso, o natural já era... Eu sou uma apresentadora, eu estou aqui para dominar, né? Eu não vi insegurança na tua participação. Que legal. É muito engraçado, gente, porque aquele dia, o Wander, antes de eu começar a falar, eu tinha feito um esquenta com o pessoal. Eu já tinha pulado, eu já tinha dançado. Aí, quando eu vi minha gravação, eu falei, uau, eu tô com a voz meio que falhando, porque eu tinha pulado muito. Aí comecei a falar, e assim, tem uma técnica que a gente controla a respiração para a voz ficar melhor. Só que mesmo usando a técnica, eu tava assim, porque eu tinha pulado muito. Antes de começar a falar, eu falei, lascou, eu tinha que ter pulado menos. Eu acho que Aí, eu não percebi, não, não. nem percebeu, o sinal que funcionou. É que eu percebo porque a gente observa tudo, né? Mas, assim, uma coisa interessante é aquilo que o Pablo fala, às vezes você vai ter um momento e uma oportunidade. Então, eu procurei ser rápida ali, porque eu não sabia quanto tempo eu teria para falar, e eu falei da Suzy, ó, ela tá ali. Ela foi uma pessoa que me viu também e falou, quem é essa pessoa que eu nunca vi? Deixa eu descobrir quem é. Foi assim que a Suzy chegou até mim. Mas é isso, gente. Todos nós temos sementes e a gente deve plantar porque em algum momento a semente vai começar a se destacar. E aí não é para parar, é para continuar. Então, essa é a ideia, que todos aqui comecem a pensar o que não está dando certo agora, o que eu preciso fazer para dar certo. E eu quero começar uma jornada aqui, quero ver se vocês estão a fim de me acompanhar todo sábado, porque eu quero trazer os conteúdos da ciência da riqueza. Eu não sei se vocês são alunos do Pablo, mas ele tem um treinamento chamado Ciência da Riqueza. Cara, cada aula é muito código. E eu quero começar a trazer aqui para a gente poder treinar juntos. Se vocês quiserem me acompanhar, estarei aqui. Vai ter algum sábado que eu não vou conseguir, porque eu tenho uns eventos aí programados. Talvez eu vou ter que fazer alguns encontros durante a semana à noite. Mas está o convite aí para vocês me acompanharem no grupo gratuito. Wander, você quer também fazer alguma pergunta? Eu agradeço a abertura, agradeço a oportunidade. É só um comentário. Eu entrei aqui
eu tenho uma reunião agora às 10 horas. Tá bom. E eu estou num grupo seu há muito tempo, mas, na verdade, eu nunca acompanhei. Eu não sabia que o grupo era seu. Clube da Prosperidade? Mas assim, eu tenho um outro número, eu tenho 2 números de telefone. Um eu boto para trabalho, para coisas de spam, e esse eu quase não acompanho. Eu tenho o meu pessoal. Eu estou falando contigo no meu pessoal. A gente eu comecei a mandar mensagem para você, você me respondeu. De repente, você não sabe nem qual das mensagens, mas depois lá eu vou falar, eu sou o Wander. Ah, então, manda de novo. Você é do Milian? Não. Eu não sei como eu te encontrei no teu telefone. Eu não sei. Mas nesse grupo que eu estou cadastrado, eu não vejo. E como eu tinha reunião hoje, eu já acordei e botei o relógio mais cedo, porque sábado normalmente eu durmo até umas 8 horas, e aqui ainda são 7h50, eu coloquei o relógio e levantei para tomar café um pouquinho mais cedo, está todo mundo dormindo em casa. Aí, de repente, chegou um aviso desse grupo que eu nunca vejo, dizendo que tinha essa reunião. Eu falei, vou entrar, a Rosa, eu vou entrar. Aí que foi cair a ficha de quem era o grupo, porque eu não sabia de quem era o grupo. Agora Legal. Que eu vi. Aí eu falei, vou dar uma entrar aí. De repente, bom, enfim, eu agradeço. Que bom, né? Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer agora. Tá ótimo, mas que bom, sua participação foi muito rica. Mas eu agradeço aí esse momento aí de participação. Você faz algum treinamento do Pablo ou não? Eu estou no pior ano. Eu faço o pior ano. Que ótimo. Assim, foi uma mudança assim, bem radical. São 6 meses, são 6 meses, são 8 meses. Eu não sou aquele acompanhante assíduo do plano, muita coisa eu estou pulando, eu deveria ter lido mais livros, eu deveria ter, mas só as mudanças que eu comecei a fazer desde janeiro para cá, eu já saí, vamos falar, não saí do 0 a 1000, mas eu saí do 0 a uns 400, 500, tá? Que coisa boa. Tá crescendo, estou em crescimento, mas aí a gente vai, qualquer mudança, qualquer semente que você planta, ela vai germinar. Exatamente. Eu já tenho bastante coisa plantada aí e tá. E você está no México há quanto tempo? Há 17 anos. Cara, é uma vida, né? É uma vida. E eu vim para cá, eu não vim para cá com 20 anos de idade, não, nem com 19 anos de idade. Eu vim para cá, eu já tinha mais de 30 anos. Então, foi uma... Qual cidade que você mora? Eu nem gosto de dizer o nome da cidade. Eu sempre falo no México, mas eu moro em Cancún. Tá. Eu moro em Cancún. Ai, que lugar, né? Eu falo que assim, gente, é muito grande, o país é enorme. Eu moro numa cidade super turística e, para você ter uma ideia, a gente não consegue ir à praia. A gente está tentando ir à praia tem 2 semanas, eu e minha esposa e meus filhos, e a gente não conseguiu ir à praia. A gente ia ontem, meu filho teve uma infecção intestinal, a gente ia na semana anterior. Aí minha filha e minha esposa ficaram no período dela, então a gente não consegue, tem mais de um ano que a gente não vai à praia. Mas porque é muito lotado, porque vocês já não dão mais atenção? Porque a praia aqui é muito restrita, em Cancún mesmo ela é dominada pelos hotéis. Se eu não estiver hospedado, então a gente vai para uma cidadezinha nem longe, 30, 40 quilômetros, mas são praias magníficas também. Mas em Cancún a praia ela é praia particular, praticamente. Que maravilha. Gente, foi uma alegria ter me conectado com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar algo? Porque daqui a pouco a gente vai encerrar. E hoje foi muito rico estar com vocês. Rose, eu só quero contribuir com uma coisa, rapidinho, só comentário. Eu escrevi aqui nos comentários eu vi o filme aqui, que o Pablo pediu para a gente assistir. Porque fala sobre plantação, fala sobre isso que a gente está conversando aqui. E é uma coisa bem interessante no filme, é que não tinha água lá e não dava para eles fazer a plantação, não estava dando certo. Aí acontece alguma coisa no filme que eu queria que vocês assistissem, né, que o Pablo indicou para a gente, que é transformador, sabe? Fala sobre educação, então sobre estudar, sobre buscar conhecimento. Então esse filme é realmente... Quem assistir depois conta para a gente, tá? O que achou, comenta aqui na próxima semana. É um filme transformador. Que lindo. Vamos fazer. E ela já escreveu aqui no chat. Gente, vou pedir para vocês fazerem o nosso vídeo de engajamento. Já vou para você, tá, Márcia? Que eu vi que você quer fazer uma pergunta. Vamos lá, então. Gente, hoje é o nosso encontro de número 20, nosso encontro online. Tem gente aqui, de vários lugares do mundo. Quero até ressaltar aqui
o Vander, que é do México, que fez uma contribuição incrível hoje para o nosso conteúdo. Agradecer as pessoas que estão aqui, ó. A Daiane, que é lá de Campo Mourão. A Márcia. De onde você é, Márcia? Tem uma turma aqui de vários lugares. Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro. Morei um tempo aí. Ó, o nosso querido Paulo Valente. E, ó, obrigada por vocês contribuírem com a minha trajetória. Espero poder servi-los aí por muito tempo. Hoje foi fantástico. Nós vamos dar início à jornada da riqueza a partir desse encontro de hoje e eu quero te convidar para fazer parte de tudo isso. Faça o engajamento, me marquem lá, vamos aproveitar esse momento para a gente poder criar a nossa história no digital. Pode perguntar, Márcia Paiva. Duas coisas. Primeiro, eu queria até pedir desculpas para o Rodrigo. É Rodrigo, né? Não sei se ele já saiu. Ele saiu. Acho que ele saiu. Porque, de repente, naquele momento, ele não poderia abrir a câmera. Então, não posso tirar Sim. esse momento por todos, né? Talvez esse momento Sim. ele não pudesse abrir. E a outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: você falou que vai fazer sobre o SDR, né? Da riqueza, né? Você fala o podcast? Não, eu não Ou as sei aulas, os encontros sobre a riqueza? os encontros. E aí, eu até queria me desafiar, porque isso está no Million Club lá, né? E eu já vi também, mas eu quero ver de novo. Então, eu queria me desafiar me colocando à disposição. Se você quiser dividir esse momento, ou partilhar esse momento, ou que eu possa partilhar com você esse momento, eu não sei, de alguma forma, eu estou me colocando à disposição. Você tem meu WhatsApp ou meu Instagram? Tenho. Você quer que eu ponha meu WhatsApp aqui no chat? Pode ser. Me chama que a gente conversa, eu te explico isso, porque essa questão do se desafiar, Márcia, é fundamental, porque assim, você está conseguindo acompanhar bem? Então, eu comecei do QGR agora, domingo, né? Aí eu fui ver a aula do sábado de network, porque eu não tinha acompanhado. Legal. E eu comecei a acompanhar realmente a partir do network, porque o teu início, eu até venho acompanhando, mas aquela parte do Instagram, de fazer, de posicionamento, de tudo, aquilo eu já tinha um pouco daquilo. Eu falei, não, se chegar num ponto que eu acho que eu vou, eu vou. E eu comecei do ponto do network, entendeu? Então, eu comecei desse ponto, mas eu conheço toda essa jornada anterior, entendeu? E, enfim, posso chegar no teu direct e falar e a gente se fala melhor. Pode, aí você me chama no Instagram, no WhatsApp, e a gente conversa, porque assim, eu não sei, eu não conheço muito sobre o que você faz ou não, mas dependendo, você pode participar do meu grupo fechado. Tem bastante gente do Million Club lá. E a ideia do grupo fechado é a gente criar projetos reais. Porque assim, gente, quando você estuda muito, fica só estudando, você não produz. E para construir as riquezas, você tem que produzir e comercializar, que é aquilo que eu coloquei nos slides. Depois que eu terminar aqui, já vou disponibilizar o slide. Já vou até aproveitar e disponibilizar agora. Quem quiser já pega direto no chat. Porque muitas vezes o pessoal estuda, faz todos os treinamentos do Pablo e é tudo lindo, só que as pessoas têm muita dificuldade de colocar isso em prática. E é uma coisa que eu já notei, por isso que eu convido aquelas pessoas que querem caminhar comigo, porque daí no meu grupo fechado eu consigo dar uma atenção maior e ajuda a pessoa a colocar em prática os projetos dela, porque às vezes sozinha a pessoa não vai, ter algumas coisas que o Million Club não vai conseguir atender, porque é muita gente lá, né? E como eu falei, estou lá no ecossistema e muitas vezes o pessoal é do suporte, mas não fica acompanhando as aulas, porque eles estão ali para trabalhar e nem sempre são alunos, né? E nem todo mundo consegue dar acompanhamento. Então, eu estudo bastante, pratico tudo que o Pablo ensina, levo muito a sério todos os ensinamentos dele, e isso faz bastante diferença. Então, porque é aquela coisa, gente, se eu falar para vocês o número de pessoas que entram em contato comigo, querendo participar das coisas, qual que é o problema? O povo não faz. Eles falam, mas não faz. Isso aí é uma coisa muito louca.
O povo fala, vamos fazer, só que chega na hora o pessoal abandona os projetos no meio do caminho e acaba não tendo resultado. Então, quando alguém fala assim que não está tendo resultado, eu já sei que é porque a pessoa não está fazendo. E se não fizer, não vai dar resultado. É igual dieta. Qual funciona? Todas. Todas as dietas funcionam. Mas as pessoas não têm paciência de aplicar. Tem algumas também que a pessoa não se adapta. Ó, mandei aí para vocês. Veja se todo mundo vai receber. Eu estou mandando aqui no chat para todo mundo pegar. E depois eu vou mandar também nos meus grupos. Está indo, tá, gente? Que está pesadinho esse arquivo de hoje, que tem muita foto. Mas é isso, Márcia. Vem comigo que você passa de ano. E até porque, gente, eu sou 10 em 1. E acho que todo mundo aqui é 10 em 1, né? Mas eu quero continuar ano que vem. Então, tudo que eu estou fazendo esse ano é para poder colher ano que vem. Não sei se vocês estão ligados nos 7 ciclos da prosperidade, mas esse é o nosso ano de aprendizado, no pior ano, né? Eu acho que eu Em vi o filme outros, não. errado. Porque o filme que eu vi, eu falei assim, gente, que filme é esse que eu não estou entendendo? E eu não entendi o propósito dele ter... Eu com certeza vi o filme errado, porque quando eu fui ler o do Bruno, os códigos, eu falei, não, eu tenho certeza que eu vi o filme errado. Pode ser, porque são vários, né? É. Vamos para a próxima vou falar pessoa. com a Fabiana, eu vou chamar ela de direct. Isso. Ó, gente, agora foi o PDF, tá? Oi, Laura, você quer me fazer uma pergunta? Peraí. Oi, Rose. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu cheguei no finalzinho, né? Vi muito depois, porque eu estou no 10 em 1, mas é igual você falou, né? Acabou de falar que se a gente está só estudando, a gente não está praticando. E eu estou praticando, então não estou estudando muito. E entrei no PDA também, o PDA tá lá no lugar dele, de vez em quando eu entro para ver alguma coisa, mas eu estou fazendo 4 lives todos os dias já. Uau, 4 é bastante, hein? Estou me desafiando, montando cronogramas, bastante coisa aqui, porque o que eu estou trabalhando está transformando muitas vidas, eu estou fazendo muitos atendimentos já, então eu estou live atendimento. E com o que você trabalha, Laura? Eu estou trabalhando agora com limpeza energética, usando radiestesia. Ah, tá. Né? E sei bastante coisa de muitas coisas, mas assim, é incrível a transformação que eu tenho visto, né? De todas as pessoas, todo dia, chegando em depoimento, né? Dores que foram curadas, tudo quanto é coisa. Então, assim, está muito gratificante. E aí eu não estou tendo muito tempo para fazer bonitinho, né? Mas hoje eu já mudei meu Instagram. Hoje eu já arrumei um pouquinho lá. E coisa boa. Isso é importante, arrumar a casa, né? Para receber visita. Eu tô praticando. Que bom ter vocês aqui. Semana que vem estaremos juntos. Até vou ver, tem um evento que eu vou participar. Eu não sei se acho que é na semana que vem. Se for, eu aviso vocês no grupo. Aí eu faço a reunião na semana. Obrigada pela presença de todos. Eu vou encerrar a gravação e daí fico mais um tempinho aqui para a gente poder conversar. Obrigada pela participação de todos e até o próximo.